Olá, meu nome é Lucas e ao longo da discussão que se inicia agora nós falaremos sobre estresse, memória e aprendizagem. Então, nessa discussão nós falaremos sobre o que é estresse, quais são os mecanismos do estresse, quais são as suas consequências, como funciona a memória e a aprendizagem de maneira geral, quais são as estruturas encefálicas envolvidas na memória e na aprendizagem, e qual a relação entre estresse, memória e aprendizagem e que possíveis intervenções podem ser propostas baseadas nos mecanismos descritos anteriormente. Começamos então com estresse. Estresse é a resposta do indivíduo a uma situação ou evento desafiadores. O estresse em si é a resposta e o agente estressor é o que provoca a resposta. O nosso sistema de estresse, ele foi calibrado ao longo do nosso passado evolutivo. Ele está preparado para lidar com as ameaças que eram encontradas pelos nossos antepassados pré-históricos. E aí a gente consegue identificar o estresse agudo. O estresse agudo, ele prepara o corpo para uma situação de emergência. E isso costuma ser uma resposta adaptativa. Então, poderia ser a ameaça representada por um animal ou a ameaça representada por algum fator do ambiente. Hoje, as fontes de estresse agudo são diferentes das que a gente enfrentava no passado. Raramente é um predador que representa a ameaça, mas nós temos situações de conflito, seja conflito físico, seja conflito de outra natureza, que podem gerar respostas de estresse agudo. Numa situação de estresse agudo, entra em ação um conjunto de estruturas do nosso corpo que a gente chama de eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O hipotálamo é parte do nosso sistema nervoso. A hipófise é a principal glândula que a gente tem no nosso corpo, ela fica logo abaixo do hipotálamo. E a adrenal é uma glândula que fica em cima dos nossos rins, também conhecida como glândula suprarrenal. Quando uma situação ameaçadora é identificada, o hipotálamo, como parte do sistema nervoso, libera um hormônio, o CRH, ou hormônio liberador de corticotrofina. A sigla está em inglês. Em resposta ao CRH, a hipófise libera um outro hormônio, o ACTH, que é a corticotrofina propriamente dita, ou hormônio adrenocorticotrófico. E em resposta ao ACTH, o córtex da adrenal, ou seja, a parte externa da glândula adrenal, libera um hormônio corticoide, especificamente o hormônio cortisol. Então, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal tem três estruturas: o hipotálamo liberando CRH, a hipófise liberando ACTH, em resposta à ação do hipotálamo, e o córtex da adrenal liberando cortisol, em resposta ao ACTH. Em paralelo a isso, nós temos uma estrutura também do sistema nervoso, locus ceruleus, liberando noradrenalina. E nós temos também a medula da glândula adrenal, a medula é a parte de dentro dessa glândula, liberando adrenalina. Então, os nossos hormônios do estresse serão o cortisol, que é o hormônio final do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, e a dupla noradrenalina e adrenalina. O cortisol ele pertence a um grupo de hormônios que são os glicocorticoides, e a consequência da ação desse hormônio é o aumento do nível de glicose no sangue e também a diminuição da resposta inflamatória. Essas duas coisas são adaptativas. Mais glicose no sangue nos dá mais energia para enfrentar alguma ameaça, especialmente se for uma ameaça física, e a diminuição da resposta inflamatória pode ser útil se a gente precisar fugir de um predador, uma vez que a resposta inflamatória leva a dor, desconforto, por exemplo, em alguma articulação, mas com essa resposta diminuída a gente consegue ignorar essa dor e fugir com mais facilidade. Enquanto que a dupla noradrenalina e adrenalina levam ao aumento da frequência cardíaca, facilitando a movimentação do sangue, o transporte de oxigênio e nutrientes para o nosso corpo, e também um aumento da frequência respiratória para conseguir colocar mais oxigênio e retirar o gás carbônico do nosso sangue, e um aumento da pressão arterial, que leva a uma distribuição um pouco diferente do sangue no nosso corpo. Então, frente a uma ameaça momentânea, uma ameaça pontual, nós temos essa resposta de estresse agudo. E isso é
adaptativo. A gente tem mais glicose no sangue, a gente tem menos resposta inflamatória, a gente tem mais oxigênio chegando nos nossos tecidos. Entretanto, no mundo de hoje, a gente frequentemente está sendo exposto a ameaças, a agentes estressores que são mais duradouros, eles permanecem presentes por mais tempo. E isso leva a uma situação de estresse crônico. E o estresse crônico ele não é adaptativo, apesar de ser muito comum. O estresse crônico ele pode ser gerado por vários tipos de ameaça. Podem ser conflitos no trabalho, podem ser conflitos dentro da família, pode ser situação de fome, de miséria, de negligência, de violência verbal, de violência física. Por definição, o estresse agudo ele dura pouco tempo, algumas horas, alguns poucos dias. E a gente tem o estresse subcrônico, durando de alguns dias a poucas semanas, e o estresse crônico, durando de semanas a meses. A resposta de estresse crônico ela vai envolver as mesmas estruturas que o estresse agudo. Só que o nosso sistema ele não foi calibrado, nosso corpo não foi calibrado para ficar com a resposta de estresse funcionando por tanto tempo. Então, numa situação de estresse crônico, os níveis de cortisol, os níveis de adrenalina, os níveis de noradrenalina, eles ficam elevados por muito tempo. E a gente vai ter uma série de manifestações. A gente vai ter uma redução da atividade imunológica por mais tempo do que deveria. Isso deixa o sujeito mais suscetível a infecções, isso faz com que ele se recupere mais lentamente de alguma doença ou mesmo de uma lesão. Isso tende a levar a um aumento duradouro de pressão arterial, que a gente caracteriza como hipertensão, especialmente hipertensão arterial, que vai acontecer por ação do cortisol e ou da adrenalina, pessoas diferentes têm resposta um pouco diferente, e pode levar a uma diminuição do humor ou a um aumento de agressividade, dependendo da pessoa, que basicamente acontece por uma redução nos níveis de serotonina, que vai ter consequências sobre os receptores de serotonina. Está associado também a dificuldades de concentração, é um efeito sobre córtex pré-frontal, e é comum levar a problemas de memória. É muito comum que estresse crônico leve à dificuldade de formação de novas memórias. Já que a gente falou em memória, a gente precisa trazer alguns elementos extras sobre memória e aprendizagem para a gente conseguir entender qual é o papel do cortisol, qual é o papel do estresse crônico. Então, memória é um processo por meio do qual a informação vai ser codificada, armazenada e evocada. A gente vai definir a aprendizagem como a manifestação comportamental desse processo, né? Então, o que afetar a memória vai ter consequências sobre a aprendizagem, e se a pessoa está com alguma dificuldade de aprendizagem é porque tem algo afetando o seu processo memória. Nós temos dois grandes tipos de memória. Nós temos a memória declarativa para fatos e episódios da vida do indivíduo, e a memória não declarativa para movimentos, para ações, para hábitos. O estresse crônico ele tem efeitos muito claros sobre a memória declarativa. Então nós vamos focar em memória declarativa a nossa discussão. A memória declarativa ela depende da formação hipocampal, né, um conjunto de estruturas profundas do nosso sistema nervoso. A estrutura que mais costuma receber atenção da formação hipocampal é o hipocampo propriamente dito. É uma estrutura que tem um formato mais ou menos de salsicha, ele começa mais para trás no cérebro, um pouco para cima, e daí ele vem vindo para frente e descendo. Nessa imagem a gente enxerga a região aproximada ali em vermelho. E aqui a gente tem uma versão aumentada que a gente consegue enxergar melhor a formação hipocampal e as suas várias estruturas além do hipocampo. Então, essas estruturas da formação hipocampal, e aqui a gente tem uma imagem mais aumentada ainda, elas são o hipocampo propriamente dito. A imagem de baixo me traz uma posição geral com relação a onde fica o hipocampo no encéfalo, e a gente tem na imagem de cima detalhadamente onde fica o hipocampo dentro da formação hipocampal. O giro denteado, que vai ser uma parte bem importante do nosso argumento, também faz parte da formação hipocampal, e o subículo, né, que fica logo do lado do hipocampo propriamente dito. Então, de novo, embaixo, uma visão geral dessas três estruturas da formação hipocampal
né, conseguindo localizar um pouco melhor no encéfalo, em cima uma visão um pouco mais detalhada. Então, ampliando ainda essa visão, nós temos o giro denteado, indicado ali como DG no mapa, né, nessa representação. E esse giro denteado ele é especial com relação à memória na formação hipocampal, porque nele a gente tem a formação de novos neurônios durante a vida inteira. E essa formação de novos neurônios parece estar associada com a formação de novas memórias, com a ideia de que eu preciso de novos neurônios na formação hipocampal para conseguir formar novas memórias declarativas. A gente tem então o processo que a gente chama de neurogênese, né? A formação de novos neurônios. E eu coloco de maneira incerta, né, provavelmente relevante para novas memórias, porque em ciência a gente raramente faz afirmações categóricas, mas todas as evidências indicam que esses neurônios novos são importantes para novas memórias. O giro denteado, como ele produz novos neurônios ao longo da vida, ele pode aumentar de tamanho com a produção desses novos neurônios. Um experimento clássico foi feito com taxistas londrinos. Para um taxista conseguir obter a sua licença para operar na cidade de Londres, ele tem que mostrar que ele tem o the knowledge, o conhecimento, né? O conhecimento de todas as ruas que compõem a região central de Londres. E o teste para conseguir essa licença, para conseguir passar nesse exame, é extremamente difícil. Em média, os candidatos a taxista em Londres, eles demoram 3 anos estudando até eles conseguirem a sua licença. E o que se viu, primeiros experimentos, que esses taxistas eles tinham hipocampos maiores do que a média, maiores do que a população geral. Em experimentos mais recentes, avaliando candidatos a taxistas em Londres, mostraram que aqueles candidatos cuja formação hipocampal vai aumentando ao longo do seu estudo, esses conseguem passar no teste. Aqueles cujas formações hipocampais não aumentam ao longo do tempo não conseguem desenvolver essa habilidade de navegar pelas ruas de Londres e não conseguem a sua licença. Então, o giro denteado ele vai ter neurogênese, né, essa formação de novos neurônios, mas ele também vai ter constantemente a morte de neurônios por meio de um processo que a gente chama de apoptose. A apoptose é algo que pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo, é a chamada morte celular programada, em que a célula, nesse caso um neurônio, mas que qualquer célula sinaliza que chegou o momento dela não estar mais viva, ela se organiza para morrer, né? Recolhe todas as suas organelas, seus componentes e coloca um sinal para o lado de fora indicando que ela morreu. Então não é uma morte que causa dano, a apoptose é a morte organizada. E essa morte por apoptose na formação hipocampal, no giro denteado, ela é necessária para que a gente tenha um equilíbrio. Se eu estou produzindo mais neurônios, eu também preciso ter, em algum momento, uma certa retirada de neurônios, porque senão vai começar a acumular um monte de células naquela estrutura. Então, um equilíbrio entre neurogênese, produção de novos neurônios, e morte de neurônios por apoptose. O que costuma estimular a neurogênese? Vários fatores já foram identificados. A gente destaca o exercício físico, a gente destaca a exposição a novidades, né? Tá aprendendo coisas novas, está conhecendo coisas novas, e o próprio uso da memória, o praticar a memória. Então, quando frequentemente a gente escuta a orientação de que as pessoas devem manter o seu cérebro ativo, basicamente o que está por trás deve-se continuar estimulando a neurogênese por meio da atividade que requeira o cérebro. E a apoptose ela costuma ser diminuída por essas atividades. Então, quem faz bastante exercício físico, estuda bastante, aprende bastante, usa bastante sua memória, costuma ter uma formação hipocampal que se mantém bem desenvolvida e bem saudável, né? O estresse vai bagunçar tudo isso e vai ter consequências sobre a memória. Então, como a gente trouxe antes, o estresse agudo ele facilita até a formação de novas memórias. O aumento de glicose no sangue e o estímulo pela noradrenalina tendem a facilitar a formação de novas memórias. O estresse agudo ele não é o problema. O problema é o estresse crônico. Esse vai prejudicar de maneira marcante a formação de memórias.
A gente sabe hoje que o estresse crônico diminui a neurogênese no giro denteado. E não apenas isso, ele aumenta a apoptose no giro denteado. Então, o estresse crônico ele vai bagunçar com o equilíbrio entre a produção de novos neurônios e a morte de neurônios, e deslocando o equilíbrio na direção da morte e não na direção da produção de novos neurônios. Isso é especialmente relevante porque a formação hipocampal é muito rica em receptores para cortisol, em receptores para o hormônio do estresse. Então, o que acaba acontecendo é, na situação de estresse crônico, quem sofre as consequências no sistema nervoso frequentemente é o hipocampo. O hipocampo ele é fundamental para o controle normal, para o controle fisiológico do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Uma das funções do hipocampo, além da função que ele tem sobre memória, é detectar os excessos de cortisol e inibir o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal para que não se produza tanto cortisol. Então, o hipocampo ele é importante para conseguir controlar essa resposta de estresse. Entretanto, numa situação de estresse crônico, o hipocampo acaba diminuído, porque a gente vai ter, na formação hipocampal, uma redução da neurogênese, um aumento da apoptose, e isso faz com que a habilidade dele de controlar o estresse se reduza. A consequência é que o estresse tende a se manter. E os problemas de memória que estavam acontecendo por ter menos neurônios sendo produzidos e mais neurônios morrendo na formação hipocampal, esses problemas de memória tendem a se manter. Então, uma situação de estresse crônico ela se torna complicada porque os mecanismos fisiológicos que a gente tem para tentar controlar essa resposta, eles se tornam menos efetivos. Como é que a gente vai, então, lidar com o estresse? A expressão que se usa em inglês é to cope with, dar conta de, lidar com. Em português, isso dá origem ao termo coping, que em português costuma ser traduzido como enfrentamento do estresse, ou estratégias de enfrentamento. Eu não gosto muito dessa tradução, mas é a tradução que a gente vai ver na literatura. Tem várias maneiras da gente conseguir lidar com o estresse. Então, por exemplo, identificar qual é o agente estressor e tentar reduzir o impacto desse agente estressor, seja por meio do diálogo, tentando mudar a situação que gera estresse, às vezes seja afastando-se da situação. Se a gente tem um indivíduo que está em estresse crônico por conta do seu emprego, às vezes ou ele vai conseguir mudanças no emprego ou ele vai precisar talvez mudar de emprego. Uma outra estratégia é tentar se ter um controle um pouco maior sobre o corpo. A gente sabe que momentos de relaxamento, de controle da respiração, hoje tem se tornado popular o uso de técnicas de meditação, isso pode diminuir um pouco essa resposta de estresse. Também se pode tentar fazer estímulo de formação hipocampal, exposição a novidades, ao exercício físico, atividades ao ar livre. Tudo isso a gente sabe que aumenta um pouco a neurogênese, diminui a apoptose e, de repente, pode ser útil para fazer com que o sujeito consiga controlar de novo a sua resposta de estresse. Mas é possível também a gente exercer um controle sobre o estresse por meio de ações sobre o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal por meio do hormônio ocitocina. A ocitocina ela é um neurotransmissor e um hormônio, neurotransmissor quando é liberado em sistema nervoso, hormônio quando é liberado no sangue para agir sobre o corpo. A ocitocina ela vai ser liberada no parto e na amamentação. Esses são os papéis fisiológicos clássicos dela. Ela promove a contração do útero no parto, ela promove a saída do leite na amamentação, não a produção do leite, que é responsabilidade da prolactina, mas o que a gente chama em português de a ejeção do leite, que é o leite saindo do seio, quando o bebê começa a sugar. Mas a gente sabe hoje que a ocitocina, como neurotransmissor, está envolvida na formação de vínculos afetivos. Seja o vínculo entre
companheiros românticos, seja o vínculo entre parentes, seja o vínculo entre amigos e seja o vínculo com animais de companhia. Então, a convivência saudável com família, com amigos, com parentes e com animais de companhia faz com que o nosso corpo libere ocitocina. E a ocitocina ela vai agir diretamente no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, diminuindo a liberação do ACTH e diminuindo a liberação de cortisol. Então, promover a liberação de ocitocina pode ser um mecanismo muito prático e muito eficaz de interromper a continuidade de uma resposta de estresse crônico. Então, como é que a gente vai liberar a ocitocina? De novo, convivendo com familiares e amigos, por meio de contato físico, isso inclui massagem, né? Se sabe que o contato de pele com pele faz com que a pessoa se sentindo cuidada faz com que se libere ocitocina, por meio de atividade sexual e por meio de contato com animais de companhia. Essas atividades levam uma série de efeitos benéficos extras. Melhoram a atividade de sistema imunológico, isso já é bastante antigo, né? Já tem alguns estudos sobre a aceleração da recuperação de pessoas internadas em hospitais quando recebem visita dos seus animais de companhia e mesmo aceleração do processo de cicatrização. Mas sempre tem uma ressalva, né? Excessos de ocitocina parecem prejudicar a memória, porque levam a uma redução excessiva dos níveis de cortisol. Esse é o dado principal da minha tese de doutorado, né? A ocitocina em excesso faz com que algumas memórias não sejam adequadamente evocadas, porque o cortisol baixa demais. Então a gente tem evidências, né, de que o excesso de cortisol, muito estresse, é um problema. Falta de cortisol também pode ser um problema para a memória. E aí surge um conceito relativamente novo, que é o conceito de eustresse. Eu, do grego, é correto, apropriado. É o estresse no nível adequado. É a exposição eventual a situações de estresse agudo, por meio de desafios superáveis. É o indivíduo sendo exigido, desafiado, mas um desafio que não representa sofrimento, que não leva a sofrimento. O desafio que leva à motivação para enfrentar esse desafio. Isso tende a melhorar o desempenho do indivíduo, seja desempenho físico, seja desempenho mental. Então, um pouco de cortisol é necessário para o hipocampo estar funcionando bem. O problema é muito cortisol por muito tempo. Então, em resumo, né, o nosso corpo responde a desafios por meio da liberação de uma série de hormônios. A gente vai destacar o cortisol aqui. O excesso de cortisol ele é prejudicial, mas a falta de cortisol também pode ser um problema. E a gente tem uma série de estratégias que podem ser usadas para controlar o estresse, para manter esse estresse em níveis adequados.